Palpites de futebol para quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Atlético Goianiense. Das últimas 10 partidas entre as equipes, em 9 bateu menos de 2 gols e meio. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna da competição. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.24 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Corinthians, odd de 1.20 na Betano. Segunda partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Coritiba e Ceará. Das últimas 8 partidas do Ceará, em 7 bateu mais de 4 cartões e meio. E das últimas 6 partidas de ambas equipes, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.21 na Betano. Sugestão 2, ambas equipes levam 2 ou mais cartões na partida, odd de 1.30 na Betano. Terceira partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Juventude. Juventude é o lanterna da competição e não ganha 8 partidas. Das últimas 9 partidas do Fluminense, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.27 na Betano. Sugestão 2, Fluminense vence a partida, odd de 1.37 na Betano. Quarta partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Flamengo. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. O Fortaleza não vence há 3 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.37 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Flamengo, odd de 1.36 na Betano. Quinta partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série B, Ponte Preta e Cruzeiro. Das últimas 7 partidas da Ponte, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. E o Cruzeiro não perde há 14 partidas. Sugestão, menos de 3 gols e meio, odd de 1.18 na Betano. Sexta partida, 9 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Cuiabá e América Mineiro. Das últimas 10 partidas do Cuiabá, em 9 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 5 partidas do América Mineiro, em 5 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.17 na Betano. Sugestão 2, menos de 2 gols e meio, odd de 1.50 na Betano. Sétima partida, 9 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras não perde há 6 partidas para o Atlético Mineiro. E das últimas 8 partidas entre as equipes, em 6 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão, menos de 3 gols e meio, odd de 1.23 na Betano. Oitava partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Goiás e Botafogo. O Goiás não perde há 6 partidas. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.25 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Goiás, odd de 1.47 na Betano. Nona partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Red Bull Bragantino. O Bragantino não ganha há 7 partidas. E o Internacional não perde há 6 partidas. Sugestão 1, empate anula para o Internacional, odd de 1.34 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.37 na Betano. Décima partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série B, Sport Recife e Náutico. O Náutico é o lanterna da competição. E o Sport não perde há 3 partidas para o Náutico. Sugestão 1, menos de 3 gols e meio, odd de 1.22 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Sport Recife, odd de 1.19 na Betano.